Bem-vindo à nossa jornada de descoberta. Juntos, vamos explorar o futuro da ciência. Olá! Vamos mergulhar hoje na ciência por trás de uma daquelas emoções que quase todo mundo já sentiu, mas que é bem difícil de botar em palavras. Sabe qual é? Pois é, vamos desvendar a ciência do famoso ranço. Quem nunca passou por isso, né? De repente, aquela pessoa que antes era admirada, ou pelo menos indiferente, vira alvo de uma antipatia imediata. É uma virada de chave, uma mudança súbita, e é exatamente sobre essa sensação que a gente vai conversar. Pois é, aqui no Brasil a gente deu um nome popular para isso. Mas vamos entender o que de fato a psicologia e até a biologia têm a dizer sobre o tal do ranço. A definição é essa aí. É uma repulsa que parece que surge do nada. Mas a verdade é que quase sempre existe um gatilho, um estopim. E geralmente ele está ligado a uma decepção, a uma expectativa que foi quebrada. E olha, isso aqui é um ponto super importante. O termo ranço não vai aparecer em nenhum manual de diagnóstico. Mas a experiência por trás dele? Esse é um fenômeno psicológico muito real, válido e que merece ser entendido. Tá, mas como é que um sentimento que era positivo ou neutro se transforma em algo tão negativo assim? A resposta, olha só, está na forma como o nosso cérebro tenta nos proteger da dor emocional. Esse processo é fascinante, vamos dar o passo a passo. Tudo começa no passo 1, com o afeto, tudo bem. Aí no passo 2 acontece alguma coisa, uma frustração que quebra as expectativas. Para lidar com esse desconforto, a mente começa o passo 3, uma reorganização dos sentimentos. E o resultado? Passo 4, a aversão se instala. É como se o cérebro trocasse uma peça pela outra para restaurar o equilíbrio. Então, o ponto-chave é este: ranço não é frescura, não é implicância boba. É, na verdade, uma estratégia inconsciente de autoproteção. Ao criar essa aversão, o cérebro basicamente tenta garantir que a pessoa não vai se machucar de novo com aquela mesma situação. Mas a gente sabe que a coisa não fica só na cabeça, certo? Muitas vezes, essa aversão é física, dá para sentir no corpo. Vamos entender por que isso acontece. E não é imaginação. O que a mente sente tem um impacto direto, real e mensurável no nosso corpo. É uma cascata de reações. E a via de comunicação é essa aqui, olha que interessante. É o chamado eixo cérebro-intestino. Pense nisso como uma linha direta, um telefone vermelho entre o cérebro e o sistema digestivo. Uma emoção forte acontece lá em cima e a barriga responde aqui embaixo. É por isso que aquela sensação de embrulho no estômago é tão real. A náusea, o desconforto, o famoso nó na garganta, coração acelerado, tensão muscular. Tudo isso faz parte da resposta fisiológica do nosso corpo a essa emoção que é tão intensa. Agora, uma pergunta importante. Por que para algumas pessoas esse sentimento é tão avassalador e para outras é mais administrável? A resposta pode estar na intensidade com que cada um de nós vivencia o mundo emocional. E existe um conceito para isso, do psicólogo Kazimierz Dabrowski. Ele chamou de sobreexcitabilidade emocional. Ele descreveu pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, que vivenciam as emoções, as boas e as ruins, num nível de profundidade e intensidade completamente diferente da média. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, uma resposta padrão. A pessoa se decepciona, pensa a respeito e, com o tempo, segue em frente. Do outro lado, na resposta intensificada, a frustração é muito mais profunda. Vêm as reações físicas e aquela dificuldade enorme de deixar para lá, de parar de pensar no assunto. Ok, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Agora a gente consegue ter a visão completa desse fenômeno. Olha só que resumo bacana. A gente tem então 3 dimensões. A psicológica, que é esse mecanismo de defesa para a gente não sofrer, a biológica, que é a reação real e física no corpo, e a pessoal, que mostra como a sensibilidade de cada um pode amplificar e muito essa experiência. O ranço é a soma disso tudo. Então, essa é a grande conclusão. Aquela sensação visceral de ranço está muito, mas muito longe de ser um simples não gostar. É uma interação complexa e poderosa entre a mente, o corpo e a personalidade. É o nosso sistema inteiro dando um recado bem claro: daqui não passa mais. E fica então a pergunta para a gente refletir. Entender que o ranço é esse mecanismo complexo de defesa com uma base biológica real
Muda o jeito que a gente enxerga esse sentimento tão forte? Fica aí a reflexão. Parabéns, o resultado foi melhor do que esperávamos. Sim, um grande avanço para a pesquisa.